Fala, meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Vamos testar aqui um cenário novo? Bora fazer um fechamento de mercado, entender como que poderia ter sido o nosso pré-marketing, o nosso pré-mercado e as oportunidades mais visíveis e mais didáticas ali ao longo do dia. Vamos conversar junto e você vai me falar no final se ficou legal ou não, beleza? Não vai ser editado. Então, se tiver erro na frente, se eu enrolar a língua, o que acontecer vai ficar gravado, beleza? Vamos lá? No play? Bora lá. Então, eu vou expandir minha tela aqui para vocês, tá bom? Vocês vão ver aí agora, ó, a partir de agora, só a minha tela. Primeira coisa que a gente tem que mapear, regiões, correto? Então, nós temos que mapear regiões. Então, aqui na minha tela está o gráfico de 60 minutos. E esta região aonde o índice está trabalhando nesse momento, deixa eu ligar aqui o nosso point fix, tá? Deixar ele aqui no cantinho. Essa região que o índice está trabalhando no momento, se você olhar para trás, foi uma região anterior aonde ele estava preso dentro de um range. Ó, tá vendo? Então, se você pegar aqui um quadradinho bonitinho, né? Vamos lá, aqui, ó, a gente tem um range. Então, essa área no futuro que o índice está trabalhando também está onde? Dentro de um range. Então, essa parte aqui, ó, de leitura de contexto para você entender em que área o índice está trabalhando é extremamente importante, tá bom? Beleza. Sabendo disso, a gente tinha uma região pré-mapeada aqui, que era a região de retração, tá? Deixa eu expandir o gráfico aqui, tirar o IFR ali embaixo, para sobrar mais espaço para a gente trabalhar. No meu gráfico, vocês vão perceber que tem aqui duas regiões de fibra marcadas, ó, região do 61% e a região do 50%, tá? De onde eu tirei essa retração? Essa retração eu passo atualização para vocês todo dia lá dentro da comunidade. É em relação a essa estrutura aqui, ó. Eu estou colocando para vocês no gráfico. Aqui. Baixar um pouquinho. Aqui. Então, aqui vai ser o topo, pessoal. O topo do dia 13. Deixa eu marcar aqui com a setinha, ó. Esse topo aqui do dia 13 com o fundo do dia 11, tá? O que a gente está querendo entender em relação a essa movimentação, a esse fractal? Este movimento aqui, ó. Beleza? Esse é o movimento. Em outro fractal menor, o que está acontecendo? Ó? Este movimento aqui, ó. O que eu posso fazer? Vim aqui para subir. Essa visão aqui, ó, de você unir um fractal com outro é interessante, mas a gente não vai mexer com ela hoje, não. Só quero entender a referência da fibo que eu puxei, tá? Então, foi, ó, de toda essa estrutura, beleza? Não é nem fibo de onda, é uma fibo de uma estrutura aqui, ó. Certo? Então, a gente está aqui com ela na tela. Eu vou excluir a minha fibo para não ficar poluído, porque as regiões você tem aqui no gráfico. Então, a gente tinha uma região aí pré-mapeada, correto? Ela estava aqui no gráfico de vocês, ó. Região de 50%, tá? E região de 61%. Beleza? Então, sabendo dessas duas regiões mapeadas, a gente começa a trabalhar o dia na seguinte perspectiva. Dentro dessa proximidade, a gente tinha essa troca de polaridade, que vocês têm que ter marcada ela aí no gráfico, tá vendo? Essa troca de polaridade da parte superior, vocês têm que ter ela aí. Tá? Isso aqui foi um falso rompimento, retornou para dentro do caixote. Lembra do caixotinho que a gente está trabalhando lá no macro, ó, que é essa região aqui? Entendeu? Vocês vão perceber o seguinte, tendo essa região mapeada, aonde que o índice abriu e aonde ele puxou o início do dia. Bora lá?
O índice, ó, ele abre nessa região aqui, ó. Ele vem até nessa e na próxima puxada ele trava onde? Na parte superior do nosso caixote macro. E vocês vão entender lá no 2 minutos que aqui em cima os caras eles chamaram para compra, mas a compra foi em cima de uma região de resistência. Ó, se surgir oportunidade de compra em cima de região de resistência, cuidado. Qual que é o padrão que nós queremos ver? O padrão mais didático. É esse preço romper, fazer pullback e continuar. Se ele te chamar na compra antes do rompimento, muito cuidado, tá? Então a gente tem, bora lá. A gente tem essa região aqui de troca de polaridade que vocês teriam que ter marcada, beleza? A gente tem que ter a região inferior, que é outra troca de polaridade, que é a base inferior do caixote, tá? Tirei aqui o desenho, ó, o nosso caixote está aqui, ó, tá vendo? Vou projetar ele lá para cima, ó. Então são as duas regiões principais que vocês devem ter marcadas no gráfico. Deveriam, né? Pelo menos no dia. Essa linha que está passando na diagonal aqui, vou botar nos 60 minutos e tirar o zoom. Ó, a gente tem um CTB da nossa secundária. Vendo? Nossa secundária é essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é a nossa secundária, tá? Isso aqui é o nosso CTB. Nas partes superiores desse CTB, é comum os players ficar fazendo essa dinâmica aqui, ó. Esse zigue-zague, tá? Isso aqui é uma forma deles capturarem a liquidez, porque eles enganam compradores pensando que vai romper e dar continuidade e enganam vendedores pensando que vai descer. Então, geralmente, ó, 1, 2, no terceiro ou no quarto toque a gente tem que ter mais atenção, tá? Porque esse padrão de manipulação ele pode sim acontecer. Beleza? Vamos voltar para as nossas duas telas, para a gente começar a entender o racional da coisa. Vou passar para frente, para a gente não criar viés de abertura do dia, tá bom? Então, o dia, naturalmente, ele iria começar aqui, ó. Vou jogar para 15 minutos e dar o zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui. Beleza. A gente está vendo aqui a primeira barra do dia, né? Que foi essa preta aqui, ó. Bora entender em que contexto, tá? Essa barra abriu aqui. A gente tem a fíbula em cima da região macro, certo? O 61 ele está lá em cima, correto? Dentro do intraday, pessoal, o que é o intraday quando eu falo? Pessoal, marquem a fíbula do intraday. O que você vai fazer? Máxima e mínima do dia anterior. Então, ó, máxima e mínima do dia anterior. Então, a gente tem as fibos lá da nossa parte contextual, que é qual? Primária, secundária, terciária. E nós também vamos trabalhar as fibos do movimento intraday, tá bom? Da estrutura do dia, ou seja, máxima e mínima do dia anterior, a favor da estrutura, para a gente ter a percepção de até onde essa estrutura pode corrigir no outro dia. Então, essa aqui não foi a principal onda, por exemplo, ó, do dia 16, tá aqui embaixo, ó, principal onda do dia 16, correto? O que eu quero entender medindo a retração desse movimento? Eu quero precificar esse retorno aqui, ó. Se dentro dessa área eu vou ter confluências para continuar essa estrutura, para pensar em vender. Então, nessa perspectiva, a gente tem uma fibra, ó, máxima do dia anterior e mínima do dia anterior. O preço abriu, pessoal, o preço abriu exatamente em cima da região do 61 com a confluência do CTB, tá? Isso aqui, ó, essa linhazinha diagonal que está passando aqui é o CTB, ó. Qual que é o teu objetivo no trade? Qual que é o teu objetivo no trade? Ó, objetivo, 2 pontos, precificar
risco. Não olhem para o gráfico querendo encontrar, não, esse movimento aqui, se ele andar, ele vai me dar 1.000 pontos. Se esse movimento aqui andar, ele vai me dar mais 300, mais 400. O teu principal objetivo dentro do gráfico é você precificar o seu risco. Se você não entendeu isso aqui, você está fora do jogo. E o que a gente faz, o que a gente procura tentando entender essas regiões aqui, A gente tenta encontrar, pessoal, região de confluências. Tem acento, né? Confluências. Por que eu quero encontrar regiões de confluência? Porque o meu principal objetivo aqui não é precificar risco. Então, o que eu quero achar é um lugar bacana para que eu proteja o meu stop. Então, se eu não tenho aqui uma área de confluência dentro de um contexto para que eu possa proteger o meu stop, nada feito. Qual que é o contexto? Continuidade do movimento de baixa. Qual que é a minha região de confluência? CTB 61 de retração, no gráfico contextual que eu estou olhando, correto? Lá no operacional eu tinha mais confluências. Qual o tipo de confluência que eu tinha no gráfico operacional? Proximidade do fechamento, muita proximidade do ajuste. Então eu tive uma abertura em cima dessas regiões. Tenho mais confluências aqui? Opa, tenho mais. Então tenho 61, CTB, fechamento, proximidade com ajuste. Show de bola. É isso que vocês têm que procurar no trade, tá bom? Então bora lá. Abrimos na região do 61, o primeiro candle do dia. Daria para mim assumir o risco? Bora ser bem sincero aqui. Eu tenho um candle de decisão que abre em cima dessa área vendedora. E agora vamos puxar aqui, Considerando que a gente teve um volume alto, a nossa entrada poderia ser no rompimento dessa mínima aqui, correto? Entendendo que, a gente estaria protegendo o stop aqui em cima. Agora, o que eu tenho que entender, cara, quantos pontos eu tenho de stop para mim poder precificar esse risco? Vamos medir. Para mim posicionar meu stop, cara, tá dando 360 pontos, tá? Tiago, eu posso entrar com stop de 360 pontos? Pode. Por que não? Só que o que você vai ter que entender lembra daquela matéria de position size que a gente fez? O que é o position size? O position size, pessoal, é quando você vai lá na tua planilha de gerenciamento de risco e você define, poxa, se eu tenho um stop de 400 pontos, com quantos contratos eu vou entrar? Se eu tenho um stop de 200 pontos, com quantos contratos eu vou entrar? E isso tudo é com o intuito de quê? Você precificar o seu risco para que você não extrapole o seu GR do dia, o seu MRD, né? Seu máximo risco diário. A principal obrigação sua como trader é proteger o seu capital. Nunca esqueça disso, tá bom? Posso entrar então com 360 pontos de stop? Posso. Mas talvez você não vai entrar com a sua posição, com a sua margem total. Eu gosto de operar com 5 contratos. Às vezes um stop de R$360 com 5 contratos é caro. Eu não consigo assumir. Mas às vezes eu consigo assumir um stop com 2 contratos. Então não é que um stop caro te limite de entrar, mas você tem que ter a percepção de que todo trade é um trade diferente e todo risco você tem que ajustar a sua margem para encaixar dentro do seu gerenciamento de risco do dia. Beleza? Bora voltar então. Então, você poderia ter entrado, tá? Só que, talvez com a mão mais leve, stop atrás das confluências. Parcial obrigatória, média de 200. Beleza? Porque aqui a gente já tinha um paredão de confluências,
Então, era muito provável desse preço descer, às vezes, bater na 200 e voltar. Vamos ser sinceros, vamos mapear o negócio aqui, não vamos roubar a favor da gente não, tá? Sempre quando a gente está estudando, a gente tem que roubar contra, ou seja, colocar hipóteses contra o que a gente acha que é certo, às vezes, tá? Ah, não, mas ele ia lá no ajuste. Não, mas eu tinha uma média de 200 na frente. O que me garante que esse preço não iria parar nas médias e subir, certo? Então, aqui foi a primeira oportunidade visível. Vou acelerar aqui para a gente não embromar muito, tá? Beleza, a partir do momento que esse preço cai, eu já tenho que vir no meu contexto e trabalhar uma nova perspectiva de retração. Lembra que o movimento ele é fractal? Então, se eu tenho uma onda que expande, tá? Baixista, uma onda que retrai. Se eu for ter essa perspectiva aqui, ó, de continuidade de alta, eu quero que ele faça esse movimento, certo? Então, dentro do movimento baixista, eu também vou ter um nível de correção do fractal menor. Então, imediatamente, eu já tenho que ter a dinâmica de criar o meu novo movimento dessa estrutura menor que está corrigindo. Porque o fractal maior, ele participa do fractal, quer dizer, o fractal menor participa do fractal maior. Então, você tem que achar a área também do fractal menor. Então, bora lá. Olha que interessante. Aonde que eu posicionei a Fibo? Na mínima do dia anterior, com a abertura do movimento de hoje, certo? Qual o movimento que eu quero encontrar? Ó, esse aqui é o movimento de ontem e eu quero encontrar o quê? Até onde essa continuidade ela pode travar. Lembra que toda região de 50 ou 61 pode travar o preço? Então, eu tenho que mapear essa área, porque talvez o preço possa vir contra mim. E aquela minha ideia principal que eu tenho, ó, do preço fazer isso aqui, ó. Aquela ideia principal que eu disse, não, o preço ele tem que fazer isso aqui, ó. Cuidado com o viés, cuidado com o viés. A sua função aqui é precificar risco, tá? E dentro do seu plano de trade reagir. Mas você tem que entender o seguinte, beleza, esse aqui é o meu viés principal. Mas esse preço ele pode travar aqui e eu posso estar errado. Você tem que trabalhar dentro da perspectiva de que você também pode estar errado e o preço pode travar em outro fractal. Então, se ele pode travar aqui, ele vai fazer o quê? A queque lá em cima. Ó. Se ele entrar no meu movimento vermelho, na cor vermelha, ele vai romper o limite do azul. Agora, se ele continuar o azul, show de bola, talvez eu possa estar dentro do movimento. Mas se ele travar, eu tenho que trabalhar com essa outra ideia. Vamos ver se eu tive confluências aqui, ó, nessa região. Primeira coisa que vocês podem notar. Primeiro trade a gente já falou lá em cima, né? Nós estamos aqui na segunda ideia. Ó, tenho região de 50%, beleza? E eu tenho uma região aqui, ó, essa área cinza que eu estou marcando, tá? Ela é a região de troca de polaridade do intraday, ó. Foi a regiãozinha ali onde no dia anterior ficou bem travado, ó. Tá vendo? Travou várias vezes. Aí no mesmo dia, ó, mais para o final do dia, travou mais, tá vendo? Então isso aqui também é uma troca de polaridade. Então o gráfico ele abre o dia aqui em cima, que foi esse trade que a gente viu agora. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir, ó. Ele abre aqui em cima, tá? E ele vem corrigir no primeiro horário do dia até na região de 50 e dentro da troca de polaridade. Lá no gráfico operacional, que região era essa, Thiago? Essa aqui, ó. Tá vendo? Era essa região aí, ó. Região onde a gente tinha média de 20, média de 9, média de 50, ajuste, estava cheio de confluência, tá? E ele entregou um gatilho aqui, tá? Ele entregou um padrão, tá? Não foi pelo 2 minutos bonitinho, aconteceu aqui através de blended candle. Lembra o que é blended candle? É a união de 2 candles, tá? Dica, anotem, toda vez que o preço chegar na região que vocês estão mapeando, ó, vou repetir de novo. Toda vez que o preço chegar na região, não é no meio do caminho.
chegar e testar a região. Se você estiver procurando por gatilho, poxa, se você tem dificuldade às vezes de identificar a formação de blended candle, você pode alterar o tempo gráfico do 2 minutos para os 5 minutos e entender em qual dos dois fractais pode dar o padrão visível para você. Então ele chegou aqui nessa região, ó, nessa região de confluências. Cara, eu não estou conseguindo identificar esse padrão aqui, ainda não encaixa na minha cabeça, tá? 2 candles, um engolfando o outro. O que eu posso fazer? Vou lá nos 5 minutos e altero. Será que nos 5 minutos deixa algo mais visível para mim? Opa! Olha o que apareceu aqui. Olha um candlezinho de absorção mais bonito do mundo. Tá? Quem tem um indicador aí, né, a regra de coloração, até pintou de azul. Olha que coisa linda. Então, isso aqui foi um gatilho. Um gatilho, agora vamos começar a unir as coisas. Um gatilho em região de ajuste, média de 50, tá? Em região de retração, próximo à troca de polaridade. Beleza? Ah, Thiago, eu posso entrar nesse aqui? Ó, vou entrar aqui no rompimento, stopzinho atrás. Eu não entraria, porque apesar do gatilho ter formado em região e estar dentro de um contexto, você tinha muitas barreiras em cima. Então você tem que ser honesto com você mesmo. Você tinha VWAP, você tinha média de 200, você tinha um trambolho de coisa aqui na frente. Tu vai entrar? Não pode, galera. Então, toda vez que o preço ele for na região que você está mapeando, ele formar o gatilho, mas ele tiver muita trava na frente, espera passar. Não entre no desespero. Espera o negócio passar, que ele vai dar novas oportunidades. Não vai ser o último trade do mundo. Tira isso da sua cabeça. Bora lá. Será que teve gatilho após? Vamos ver. Então, ele já tinha ido na região de retração. Já tinha ido lá, bonitinho, ó, foi aqui, várias confluências. Não entramos no gatilho dos 5, porque tinha muita trava. Voltei por 2 minutos e vou tentar esperar outra formação. Aí, quando ele ultrapassa a VWAP, olha que lindeza aqui, ó. Tá vendo? Coloquei em amarelo, né? Vou botar aqui na cor azul. Olha só que lindeza. Lindo. O quê? Gatilho, tá? Bonito, ultrapassando as regiões, saindo de uma região de retração. Que padrão é esse? Continuidade de movimento, continuidade de tendência. Poderia entrar? Vamos analisar. Bom, se eu entro no rompimento aqui, eu tenho que botar meu stop no mínimo aqui atrás. Aí meu stop ele vai ficar atrás da média de 200, atrás da VWAP e atrás da 9. Opa, tem 3 regiões me protegendo. Show! Eu tenho um espaço até a próxima região, ó. Tem um espaço legal até a máxima aqui, ó. E até o pivô. Então, aqui está muito mais interessante do que aquele primeiro padrão. Se eu entro no rompimento dessa barra azul, em quantos pontos vai ficar meu stop? Vamos medir aqui, ó. 250 pontos, tá vendo? Já é um stop mais em conta do que aquele primeiro do dia, que estava dando 360. Então, aqui foi a segunda oportunidade. Do candle para a máxima tinha quantos pontos? 158 pontos. Ó, tinha risco retorno negativo, tá? Voltando para a tela, lembrem-se, toda vez que você tiver um risco retorno de 1 para 1, tá? Se você quiser equalizar a sua balança, tenta soltar parcial meio a meio, ou seja, solta 50% se você tiver retorno de 1 para 1. Porque se o preço voltar contra você, às vezes você sai no 0 a 0, não perde nada. Agora, se o teu risco retorno por algum motivo está dando um pouco menor, ou seja, 250 pontos de stop para 150 de ganho, você tem que soltar parcial um pouquinho maior. Então, solta 60%, solta 70%, porque se o preço voltar contra você, ele vai andar um pouco a mais. Mas mesmo que ele volte e te stop, você não sai no prejuízo. Tá, acabou, cara, o trade não desenrolou, não andou. Mas se o trade andar, você protegeu o capital e você conseguiu extrair lucro. Se o trade continuar, você tem novas oportunidades para você poder adicionar contratos. Show? Lembre-se desse gatilho aí do gerenciamento de risco, tá? Deixa eu voltar aqui a tela de novo.
Então aqui foi um trade legal, um trade bacana. Daria para você ter entrado aqui, stop atrás, tá? Feito parcial aqui, talvez carregado até lá em cima. Ó, ele foi direto, beleza? Bora lá. Então ele foi lá em cima e aqui ele deu outra oportunidade. Ó, isso aqui é o que a gente chama de trap. O que é uma trap? Falha de rompimento. Ou seja, ele rompe, captura liquidez e devolve. Certo? E essa falha de rompimento, ela aconteceu dentro de que contexto? Opa, coloquei a acetona forte demais, né? Ó, testando o topo da consolidação. Lembra daquela área de consolidação que a gente marcou? Ó, ela está passando aqui. Então, quem viu essa trap aqui, ó, show de bola. Tá? Show de bola. Agora vamos ver se ela ofereceu gerenciamento. Bora ver. A trap, quando ela acontece, ou seja, quando captura liquidez, a gente tem que colocar o stop atrás da barra. 270 pontos. Para a primeira região eu tinha o quê? Média de 9, 62 pontos. Máxima, 145. Poxa, cara, desenhou a trap bonitinha. Foi lá, falhou o rompimento. Ó, bonitinho, ó. Coisa linda, mas eu não tinha um mínimo de payoff para poder entrar aqui. Tá? E eu tenho que entender o seguinte, isso aqui poderia ser ainda, apesar da formação da trap, uma armadilha para continuar a tendência. Então, isso tudo na hora do trade, vocês têm que ir conversando com vocês mesmos. É como se vocês fossem psicólogos de vocês mesmos, tá? Pô, se eu entrar nessa trap aqui, vamos se questionar. Se eu entro nessa trap, tem uma relação risco-retorno? Cara, não tem. Meu stop ele vai ser de 265 pontos. E ao mesmo tempo eu tenho balança para cima, tenho o volume ali embaixo. E se eu entro nessa trap, eu posso estar na cara de um pullback para continuar. Pô, vale a pena o risco? Será que vale? Se pergunta. Se você não estiver confortável, não entra. Ah, outro detalhe. Olha aqui, ó. Olha aqui para o gráfico contextual. Tá vendo que essa trap aqui que aconteceu, ó, ela estava por cima do seu CTB? Então, tá vendo que isso aqui poderia ter sido um pullback para continuar? Ah, não, Thiago, mas caiu. Tá, mas na hora, no ao vivo, isso aqui poderia não ter acontecido. É assim que a gente estuda. A gente tem que analisar todas as probabilidades. Cara, eu vou entrar? Vou. Tá, eu estou numa região que possivelmente pode ser região de compra, que pode vir contra mim. Tudo isso vocês têm que analisar, tá? Qual que foi a entrada assim, mais didática nesse topo que surgiu? Então, a trap, apesar de ter acontecido, estava um pouco fora, tá? Olha aqui, ó, que barra mais linda. Então, a gente tem uma onda de impulsão que rompe e volta para fazer o pullback. A gente tem volume, a gente tem desequilíbrio, a gente tem balança. Acha o erro? Não poderia também ser um pullback? Poderia. Deu gatilho? Deu gatilho. Qual que é o erro aqui? O erro é que esse gatilho aqui, ele está na cara da máxima da consolidação lá atrás. Por isso que é tão importante vocês estudarem o contexto, tá? Eu quero uma continuidade de movimento, um movimento mais amplo, se esse preço saísse daqui, ó. Beleza? Mais um gatilho, imagina aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Imagina esse gatilho formando na cara de uma resistência. Pessoal, atenção. Gatilho bonitinho formando a cara de resistência, vocês vão comprar? Aonde que a gente quer comprar? Ele formando após. Cuidado com as armadilhas que o mercado deixa. Viu? Captura de liquidez. Tá, bora lá. Vamos imaginar que eu não vi essa resistência e eu fui precificar o risco para entrar. Bora lá. A entrada seria no rompimento dessa barra de força. Bora calcular o risco? Pra você deixar o stop ali, ó, atrás da VWAP. Atrás da VWAP por quê? A gente ia deixar o stop atrás da 9, atrás da máxima, atrás da VWAP aqui, ó.
3 confluências, 360 pontos de stop. Poxa, 360 pontos de stop para ele andar duzentinho aqui, ó, porque já está na cara do topo da consolidação. Vale a pena? Não vale. Então, tá vendo o tanto de trade que a gente abandona pelo meio do caminho? Tá vendo? É assim que a gente desenvolve a percepção. O primeiro poderia ter dado certo, se você tivesse ajustado a tua margem, tá? O segundo, aqui não daria, mas aqui deu condições. A trap não daria, porque não tinha payoff, tá? Segunda oportunidade, que foi o pullback, também não daria, porque stop muito caro e na cara da resistência. E assim a gente vai entendendo como que a gente consegue se adaptar dentro do dia. Olha essa queda aqui. Essa queda eu não peguei. Por que eu não peguei? Primeiro que eu estava sem internet, né? A internet fez voltar lá atrás, depois que eu fui ver e todo esse contexto aqui, tá bom? Mas analisando aqui, o preço simplesmente caiu, pessoal. Vai ter dias, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter dias que vocês vão ver a tendência formando, que o gráfico vai embora, vai subir reto ou descer reto. Se você não entrou na precificação lá de risco e não já está dentro do movimento, não entre no meio do caminho. Não faça essa merda. Não faça. Você vai estopar. Ah, não, Thiago, mas olha lá, quando entrou o fluxo, caiu reto, nem voltou e tudo. Tá, mas o dia que tu criar coragem para entrar, ele vai voltar e te tirar e depois vai embora. É assim que acontece. O dia que você falar assim, vou entrar, ele volta e te tira. Tá bom? Então, por isso, faça o que está no plano, espera voltar, espera testar, espera entrar em uma região onde você tenha confluências. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, esse gráfico aqui, infelizmente, ele caiu direto. Tá? Se ele tivesse vindo assim, perdido o ajuste, feito o pullback aqui, no ajuste com a 9, aqui sim poderia ter dado um cenário para a gente tentar vender. Porque aí a gente pegaria ele aqui, olhando aqui para a parte de trás, deixa eu tirar essa fibra aqui para não confundir vocês mais. Olhando aqui já para a parte do contexto, às vezes ele poderia, perder aqui para continuar, entendeu? Perdendo essa região. Foi justamente aqui o ajuste, ele poderia ter feito isso aqui, para continuar. Não fez. Tudo certo. Deixa ele embora. Uma hora a gente pega esse miserável, tá? Agora o detalhe que eu quero mostrar para vocês, que foi o trade que eu entrei pela parte da manhã, tá? Que foi o trade aí mais bonito, tá bom? Bora lá. A exaustão do movimento, ele entregou pelo fractal de 5, tá bom? Fractal de 5, ele chegou aqui, dentro de uma região de suporte, os 50% anterior. Aqui, essa areazinha rosa que eu estou marcando para vocês, é uma região de milhar do índice, tá? Então, ele chega em exaustão, ele chega em uma região de suporte, ele chega em uma região anteriormente que era de 50%, em uma região de milhar e em aceleração. Em aceleração. Ele não corrigiu. Pessoal, isso aqui quando você não pega é excelente. Coloca um trem na cabeça de vocês, perdeu uma tendência forte, uma tendência que subiu sem parar ou desceu sem parar, espera chegar ou na região de suporte ou na região de resistência. Ali é a oportunidade de pegar o negócio voltando. Não se desespera. Não entra no meio do caminho. Tá bom? Então, bora lá. Lá embaixo, nessa área de suporte aqui, deu oportunidade? Deu. Chegou lá, a gente teve candle. Tá? A gente teve o movimento freando, A gente teve aqui, candlezinho positivo, dentro da região. Tá? Qual que era o meu risco aqui, Thiago? Bora pegar aqui, entrada, posicionamento atrás, 190 pontos, risco barato, tá? 190 pontos, probabilidade, nesse candle aqui, para a média de 9 no momento, eu tenho que puxar retinho, Quando eu puxo reto, eu estou precificando a média de 9 lá em cima.
Eu não posso pegar aqui, ó, a minha entrada e puxar para o lado, tá? Eu tenho que precificar o momento, então eu tenho que vir, ó, linha reta e jogar lá em cima. Minha parcial estaria de 1 para 1, 190 pontos. Opa! Então eu estava em região de suporte, stop casou, parcial também casou. Aqui seria uma oportunidade. Certo? Eu entrei aqui e nota que o gráfico ainda ficou passando, dando um calor aqui, até que ele explodiu. Beleza? Então aqui foi um movimento legal, um movimento que deu para tirar a parcial e carregar ele, ó. Beleza? Subiu aí 600 pontos direto, tá? Novamente, ele subiu. Aonde que ele pode travar? Bora, pessoal. Ó, tem que pensar rápido. Aonde que esse preço ele pode travar? O que que você já teria que ter aqui na tela? Se eu tenho uma onda de impulsão que rompeu o fundo anterior, eu tenho que ir lá, pegar a minha FIBO, na hora que ele começa a subir, ó, jogo, porque ele pode travar nessas regiões, tá? Legal se ele tivesse subido mais um pouquinho, mas ele travou aqui, ó, logo na referência do fundo que ele perdeu. Então, travou em 38%. Beleza? Sempre amadureçam essa ideia, tá? Da FIBO, da FIBO. Então, aqui deu sim uma bela oportunidade nesse fundo, em região de suporte, preço em exaustão, tá? E muitas confluências ali no fundo. Pelos 5 minutos, tá? Pelos 5 minutos, para quem não teve coragem de entrar lá direto, ele também deu uma barra gatilho ultrapassando a média de 9. Ó, só que aqui o stop ele já estava um pouquinho mais salgado, tá? Mas se você entrou usando o gatilho dos 5, stop aqui, aqui. Thiago, tinha payoff? Tinha, ó. Até a média de 20. É isso que vocês têm que procurar no gráfico, ó. Retorno para o risco que eu tô assumindo. Tá vendo que tá maior? É isso que tem que entrar na caixolinha de vocês. Proteção de stop e payoff. Tá bom? E payoff. Beleza? Pegaram aí? Então é isso, pessoal. Era mais para a gente rever o dia, entender aonde que foi aí os possíveis gatilhos e eu pretendo fazer isso, tá? Todos os dias, inclusive, e eu quero que vocês vão lá no grupo, no Educacional, e me falem o que vocês acharam desse vídeo. Como que ficou a dinâmica? Gostaram? Dá para a gente ter uma visão melhor de posicionamento, de gerenciamento, de leitura de mercado? Vai lá e me diz. Beleza? Valeu, até mais. Fica com Deus. Tchau.